exalta aqueles que servem a Ele. Você é muito, mas é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Estamos em mais um estudo para a honra e glória do nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as notificações. Faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Nós veremos sobre o agir de Deus logo após a nossa vinheta. Então Deus exalta aqueles que servem a Ele, em compensação Ele abate aqueles que são ímpios. Vamos ao nosso tema. Do Senhor vem a exaltação para os que servem a Deus. O nosso texto base está no Salmo 75, verso 6 ao verso 10, e a segunda parte e conclusão do Salmo 75. Na primeira parte do Salmo 75, no estudo anterior, Asaf ele mostrou que existe um tempo determinado por Deus que ele vai julgar a terra, ou seja, o julgamento dos que não servem ao Senhor, assim como Deus foi mostrado por Asaf que está próximo dos que buscam a Ele com sinceridade, pois Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Vamos ver Ezequiel capítulo 33, verso 11. Então lhes orientarás dizendo: tão certo como eu vivo, diz Yahvé, o Senhor Deus, não tenho qualquer prazer na morte do incrédulo, mas sim, a minha alegria está em que o ímpio venha a ser convertido, se desvie do seu mau caminho e viva. Convertei-vos, desviai dos vossos maus caminhos, porque o teu povo haveria de perecer, ó casa de Israel. Então nós vemos que Deus ele nos deixa claro que ele não tem alegria na morte de um incrédulo, na morte de um ímpio, mas que o desejo do Deus Todo-Poderoso é que todos venham a se converter, se desviem dos seus maus caminhos e sirva ao Deus vivo. O nosso Deus, ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus bondoso e ele é paciente, como Paulo fala em Romanos, capítulo 2, verso 4, ou porventura desprezas a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento, que Deus tremendo, a misericórdia dele que se renova cada manhã, é um motivo do ser humano não ser consumido, e Deus ele mostra que ele quer salvar o ser humano, por isso ele mandou Jesus Cristo, o único filho dele, vir aqui ao mundo, morrer na cruz do Calvário para resgatar o homem das garras de Satanás. E no versículo 6, o salmista Asaf, ele mostra que a exaltação, a vitória vem do Senhor. Salmo 75, verso 6, não é do Oriente nem do Ocidente, tampouco é do deserto ao sul ou das montanhas ao norte que vem a vitória. A vitória, ela vem do nosso Deus. É Deus que fortalece o homem, é Deus que exalta o homem, mas também é Deus que humilha o homem. E assim como o rei Davi, ele mostrou que é Deus que ergue a cabeça do homem. Salmo número 3, verso 3. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, minha glória, e o que me ergue a cabeça. Davi tinha muitos inimigos e os inimigos de Davi queriam destruí-lo, mas Deus, ele era aquele que vinha ao encontro de Davi, que socorria Davi e que fazia Davi erguer a cabeça. Ainda Davi no Salmo 68, verso 20, ele diz: sim,
Ele é para nós o Deus que nos liberta até mesmo dos grilhões da morte. O nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que não conhece o impossível, é Deus que age, é Deus que liberta até mesmo dos grilhões da morte. E o rei Salomão, ele também mostra que a vitória vem pelo Senhor e vem através do Senhor. Provérbios capítulo 21, verso 31, prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Não é o ser humano que é mortal que conquista a vitória, é Deus que dá a vitória para o homem. No versículo 7, o salmista ele mostra que é Deus quem julga, porque Deus é o único soberano. Salmo 75, verso 7, é Deus quem julga. A um ele rebaixa, a outro ele eleva. Então vamos entender que é Deus que exalta ou que é Deus que abate. Nós vamos para isso estar vendo alguns versículos, alguns exemplos bíblicos de pessoas que foram rebaixadas ou abatidas por Deus devido ao seu orgulho. Em compensação, outros que Deus levantou e colocou no lugar do orgulhoso. Vamos nos lembrar, por exemplo, de Amã e Mardoqueu. O povo de Israel estava no cativeiro, o rei Assuero tinha um homem de confiança. Este homem era soberbo e ele queria destruir um judeu em especial, que é Mardoqueu, mas ele não se contentou só com isso, ele queria destruir todo o povo judeu. E certo dia, Amã, ele foi à presença do rei, mas Deus, ele agiu durante a noite. E quando Amã entrou lá, ele tinha já preparado uma forca para Mardoqueu. Mas olha o agir de Deus, como Deus pega um homem orgulhoso e o abate. Vamos ver o orgulho de Amã. Esther capítulo 6, verso 6. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? E Amã, ele fez um jeito para ele mesmo ser exaltado pelo rei. Ah, mas aquele dia Deus agiu e Amã, ele foi humilhado. Esther capítulo 6, verso 10. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. E Amã, ele falou que um príncipe, o príncipe de maior consideração do rei, tinha que levar aquele homem que fosse honrado por rei em cima do cavalo e sair proclamando nas ruas que isto se faria ao homem a quem o rei se agrada. Ah, mas Amã, ele tinha começado a ser abaixado, ele tinha começado a ser abatido por Deus. Ele ficou indignado com aquilo e ele foi para casa. Quando ele voltou no banquete que ele achou que ele seria honrado, sabe o que aconteceu? Esther capítulo 7, verso 10. O rei mandou enforcar a ele. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Deus agia a favor do seu povo, mas não ficou só aquela honra de Mardoqueu, não. Ainda Deus colocou Mardoqueu no lugar de honra que era de Amã. Esther capítulo 9, verso 4. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei e a sua fama crescia por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu,
ia sendo engrandecido. É assim que Deus faz. Quando Deus decide agir a favor do servo dele, ele, se necessário abater um, ele abate, mas ele exalta o servo dele. Outro personagem, você lembra do primeiro rei de Israel, o rei Saul? E quem foi o sucessor do primeiro rei de Israel? O rei Davi, escolhido por Deus. Saul, ele perdeu o trono porque ele foi desobediente. E em compensação, Davi, ele foi escolhido por Deus, ele foi ungido por Deus e Davi temia a Deus. Davi honrava a Deus a ponto dele não matar a Saul para ele assumir o trono. Olha a humildade de Davi. 1 Samuel capítulo 24, verso 14 e verso 15. Após quem saiu o rei de Israel, ele perguntando para o rei Saul, no momento que o rei Saul tinha saído com o exército para matá-lo, e aí ele fala assim: a quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor, porém, será juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará minha causa e me defenderá da tua mão. Olha que tremendo, Davi chama Deus porque Davi sabia que Deus era o justo juiz. E sabe o que aconteceu? Aquele rei Saul, ele morreu na guerra contra os filisteus e o rei Davi assumiu o trono de Israel. E Davi, ele disse para a esposa dele, Mical, que foi Deus que exaltou ele e que foi Deus que abateu o pai dela, segundo Samuel, capítulo 6, verso 21. Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Então nós vimos duas pessoas que foram abatidas e duas pessoas que Deus exaltou e colocou no lugar daquele que era o soberbo. Mas também a Bíblia fala sobre o rei Nabucodonosor, que era um rei soberbo, era rei da Babilônia, e Deus avisou a ele que se ele não se arrependesse e não reconhecesse quem verdadeiramente era o soberano, Deus iria bater ele. Daniel capítulo 4, verso 25. E Daniel falou para ele: serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Deus havia falado com o rei Nabucodonosor através do sonho e Daniel interpretou este sonho. Mas o rei Nabucodonosor não se arrependeu e do jeito que Deus havia falado, Deus cumpriu a sua promessa. E o rei Nabucodonosor ficou 7 anos vivendo como um animal até que ele reconheceu a soberania do nosso Deus. Daniel capítulo 4, verso 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos são juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Ele chegou à conclusão que Deus é soberano e que Deus é um juiz justo. Asaf, ele reconhece que quem julga é Deus. Salmo 50, verso 6. Os céus proclamam a sua justiça, porque é o próprio Deus quem julga. Realmente, Deus, ele é o justo juiz e Deus, ele tem tratado com o ser humano desde o início da criação. 1 Samuel, no capítulo 2, verso 7, nós vemos que o Senhor faz empobrecer e faz enriquecer, que ele humilha e que ele exalta. Salmo 147, verso 6,
O Senhor ergue os humildes, mas rebaixa os ímpios até o chão. Ah, que interessante a gente entender que Deus está no controle de todas as coisas. E Daniel nos mostra isso em Daniel capítulo 2, verso 21. Ele muda as épocas e as estações, ele destrona reis e os estabelece, ele dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. É Deus quem faz, é Deus quem age, é Deus que humilha, é Deus que exalta, porque ele é o soberano e ele muda as estações. Esse nosso Deus é tremendo. Já no versículo 8, o salmista, ele fala sobre o cálice da ira de Deus. Ou cálice, em algumas versões é taça, outras versões é copo da ira de Deus, que simboliza a justiça de Deus. Salmo 75, verso 8. O Senhor tem na sua mão uma taça cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber. Sorvem-no até a última gota, bebem-no todos os ímpios da terra. Então, o símbolo da justiça de Deus, que é esta taça, aqui no versículo, Asaf está falando, o vinho está uma espuma, está espumando. É como se falasse, esse vinho que espuma, é como se a ira de Deus está a ferver, está enchendo para dar a quem? Aos ímpios. Mas Asaf, ele deixa bem claro, é no tempo determinado que Deus fará justiça e ele dará a beber ou derramar a ira dele sobre os ímpios. Apocalipse capítulo 14, verso 10. Da mesma maneira, beberá o vinho da justiça severa de Deus, que foi derramado sem misturas atenuantes no cálice da sua ira, e será atormentado com enxofre incandescente diante dos santos anjos do Cordeiro. As pessoas, elas não gostam de se lembrar que Deus é justiça, que Deus é juiz e ele vai julgar. Elas só querem se lembrar do Deus amoroso, porque o nosso Deus é amor e Deus mostrou para a humanidade que ele é amor a ponto dele mandar o filho dele, o único filho dele, Jesus, vir aqui morrer na cruz do Calvário para nos resgatar, para nos levar novamente a termos comunhão com ele. No Salmo 11, verso 7, Davi fala: pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. Que tremendo a gente entender que Deus, ele faz justiça e Deus, ele tem recompensa para aqueles que são fiéis e ele tem a justiça que executará contra os infiéis. Apocalipse 22, verso 12. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. É muito importante nós entendermos que o nosso Deus é maravilhoso, é misericordioso, é bondoso, é amoroso, mas ele também é justiça. O salmista, no versículo 9, ele nos mostra que ele tomou uma decisão. Vamos conferir a decisão? Salmo 75, verso 9. Quanto a mim, para sempre proclamarei esses feitos, cantarei louvores ao Deus de Jacó. Olha a decisão, eu vou falar das maravilhas que o Senhor fez, eu vou louvar ao Deus que Jacó serviu. E a gente vê isso, Deus, quando ele se apresenta a Moisés lá na sarça ardente, ele se apresenta como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Êxodo capítulo 3, verso 6, disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés, ele cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Mas quando nós olhamos também o próprio rei Davi, quando ele fez um voto ao Senhor, ele sabia quem era o Deus que ele servia. Ele sabia que o Deus Todo-Poderoso era o Deus que fez aliança
com Abraão, com Isaac e Jacó. Salmo 132, verso 2. Como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso Deus de Jacó, e ele reconhece que o Deus Todo-Poderoso é o Deus de aliança, é o Deus de Jacó. Mas o rei Davi também, ele tomou a mesma decisão que Asaf ele nos mostrou. Ele também queria anunciar as maravilhas do Senhor, ele queria louvar o Senhor diante dos homens. Salmo 22, verso 22. Vou anunciar teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Eita, que decisão maravilhosa! Enquanto muitas pessoas ficam murmurando, ficam reclamando, ficam vendo os defeitos até mesmo na natureza, o salmista Asaf, o rei Davi, eles tomaram a decisão de louvar a Deus, de falar de Deus, de adorar a Deus na frente dos homens. E o salmista Asaf concluiu o Salmo 75 mostrando uma palavra que foi dita pelo nosso Deus. Vamos conferir. Salmo 75, verso 10. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Um exemplo na Bíblia que nós vemos Deus agir, abatendo um e exaltando o outro. A gente pode se lembrar da Penina. A Penina, ela atormentava a Ana, porque Penina tinha filhos e Ana não. E olha, Ana era estéril até que Deus agiu. 1 Samuel capítulo 2, verso 4 e verso 5. O arco dos fortes foi quebrado, é o cântico de Ana. E os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão e cessaram os famintos. Ou seja, eles foram supridos. Até a estéril deu à luz 7 filhos. E a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Eu vou falar para você, Deus ele exaltou Ana e ele deu a Ana um filho, o primeiro filho que foi dedicado, foi consagrado ao Senhor. É Samuel, que se tornou profeta, juiz e sacerdote em Israel. E na época de Samuel não havia rei em Israel, e Samuel ele agia como um legislador. Foi Samuel quem ungiu a Saul, o primeiro rei de Israel, e a Davi, o segundo rei de Israel. Eu vou concluir que o salmista Asaf nos mostra justamente que Deus ele age no tempo determinado. Ele é Deus e ele faz justiça contra o ímpio, mas Deus age a favor dos justos. Ele mostra que Deus é soberano e ele toma a decisão de louvar, de glorificar, de falar das maravilhas de Deus. Ele deixa muito claro que o nosso Deus é um Deus justo, mas ele é um justo juiz e no tempo determinado, já determinado por Deus, ele fará justiça, destruindo a força dos ímpios e exaltando aos justos. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da playlist dos estudos de Salmos. Se você não viu a primeira parte do Salmo 75, dá uma verificada e que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.